Oi, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra falar de Peter Pan, aproveitando o embalo da Disney tá lançando algumas novidades sobre o novo live action que eles vão fazer, né? A gente ainda tem poucas informações sobre isso, sobre o filme em si, mas temos os 4 personagens principais aí com atores escolhidos. Então o nosso Peter Pan nesse filme vai ser o Alexander Molony, a Wendy vai ser a Ever Anderson, a Sininho vai ser interpretada pela atriz Yara Shahidi e o incrível Jude Law vai ser o Capitão Gancho. Mas eu não tô aqui para falar dessa adaptação da história, eu tô para fazer uma lista de várias adaptações da história do Peter Pan, além de contar um pouquinho mais da história original para vocês. Um segredinho aqui entre a gente, eu tô a fim de fazer esse vídeo das adaptações de Peter Pan desde que a Taylor Swift lançou o novo álbum dela, né, o Folklore, que tem a música Cardigan e tem uma frase nessa música que é Peter losing Wendy, né, tipo, o Peter perdendo a Wendy. E eu fiquei tipo, tem tanto filme de Peter Pan, né, eu podia fazer um vídeo com as adaptações dessa história. E aí, como saiu a novidade da atriz que vai interpretar a Sininho, eu achei que tava na hora da gente fazer esse vídeo então. Então, o Peter Pan foi criado pelo J.M. Barrie e ele apareceu pela primeira vez num livro que chama The Little White Bird. Essa história foi inspirada na vida do autor mesmo, né, no momento que ele estava vivendo ali, junto com os filhos de uma amiga dele, que ele conheceu essas crianças, e ele começou a inventar histórias junto com elas para eles se distraírem e se divertirem juntos. Então acabou surgindo essa história do Peter Pan aí nessas aventuras deles. E na sequência que o livro foi lançado, ele fez uma peça que chama Peter Pan or the Boy Who Wouldn't Grow, que estreou em 1904, lá na Inglaterra. Alguns anos depois, em 1911, ele fez uma releitura da própria história e lançou Peter Pan and Wendy, Peter Pan e Wendy, que mais pra frente ficou conhecido apenas como Peter Pan. Apesar da história original ser bem bonitinha, como eu falei, era baseada ali na vida dele com as crianças, né? Tipo, eram histórias para divertir as crianças e tudo mais. Não deixa de ter um fundinho um pouco medonho quando a gente se aprofunda mais nesse faz de conta que ele criou. Como a gente sabe, o Peter Pan é uma criança que nunca cresceu e por ser uma criança, ele acaba sendo bem imaturo, bem teimoso, e ele faz algumas coisas sem pensar, justamente por não ter essa maturidade, né, que adultos ou pessoas mais velhas já têm. Muitas vezes ele deixava os meninos perdidos passando fome, porque era tudo uma grande brincadeira, né, então tinha essa dualidade do que é real, o que é fantasia, e o Peter não sabia muito identificar cada um. Então, pegando para analisar essa história de verdade, assim, é muito fácil transformar o Peter Pan no vilão. E tem muitas histórias que fizeram isso, né? Principalmente mais recentes, se você pegar aí alguns livros, tem muita coisa que o Peter Pan é mais um vilão do que um herói, do que um mocinho, né? Mas vamos começar falando das adaptações aqui, começando pela clássica animação da Disney, Peter Pan, de 1953. Muito provavelmente você já viu esse filme alguma vez na sua vida, mas caso você não tenha visto, eu vou te contar um pouquinho aqui o que acontece na animação. Por ser uma animação Disney, é uma versão da história bem fofinha, bem paz e amor, todo mundo fofo e junto maravilhoso, né? Então o Peter e os 3 irmãos Darling acabam indo pra Terra do Nunca, né? Pra se divertir um pouco, curtir a vida, né? Conhecer, se aventurar. Mas acaba que o Capitão Gancho aparece no meio do caminho deles. Então, enquanto a Wendy tá ali meio que sendo uma mãezona pros meninos perdidos e pro Peter, né? Os piratas estão achando um jeito de acabar com o Peter Pan, que esse é meio a premissa dos piratas. E juntos eles vão arranjar um jeito de derrotar o Capitão Gancho de uma vez por todas. Mas claro que não é de uma vez por todas, porque a Disney fez uma continuação de Peter Pan. Em 2002 lançou Peter Pan de Volta à Terra do Nunca. E o filme começa com o Capitão Gancho e os piratas indo até Londres e raptando a filha da Wendy. Eles achavam que era a Wendy, ainda criança, né? Mas a Wendy cresceu, teve filhos, e eles raptaram a Jane, a filha da Wendy. Levaram ela pra Terra do Nunca, o Peter acaba salvando ela e toda aquela coisa, né? Mas a Jane nunca acreditou muito nessas histórias, então quando ela chega lá, ela ainda tá meio perdida, em quem confiar, em quem acreditar. E no final das contas, claro que ela vai ficar do lado do Peter, vai ajudar ele a derrotar o Capitão Gancho de novo, e assim vai, né?
E uma curiosidade interessante aqui, porque na história original aparece sim os filhos da Wendy, né? Como eu falei, a Wendy serve como uma mãezona, né, pro Peter e pros meninos perdidos. E isso acontece na história original. Quando a Wendy cresce, a filha dela, a Jane, assume esse papel de mãe dos meninos perdidos e do Peter, e assim vai indo de geração em geração pela família da Wendy. As meninas sempre acabam assumindo esse papel de mãe para essas pessoas, essas crianças da Terra do Nunca. Bom, eu falei de 2002, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, porque em 1991 a gente teve uma história bem diferente do que conhecemos do Peter Pan, que foi o filme Hook, A Volta do Capitão Gancho. Nesse filme, o Robin Williams ele vai interpretar um Peter Pan adulto, né? Na verdade, ele chama Peter Benning e ele é um advogado, ele é casado e ele tem 2 filhos. E ele não lembra de nada da infância dele. E aí o Capitão Gancho vai aparecer lá para sequestrar os filhos do Peter, levar eles para a Terra do Nunca. E o nosso herói vai ter que voltar para a Terra do Nunca, vai ter que encontrar aquela parte jovem dele, aquela criança adormecida dentro dele, para conseguir resgatar os 2 filhos dele. Eu acho muito interessante esse conceito de ver um Peter adulto, né? Porque a gente sempre vê ele como uma criança imatura e teimosa. Então ver ele como um adulto trabalhando é muito diferente do conceito de Peter Pan que a gente tem, né? Então eu acho bem interessante isso. E sim, você, fiscal da pronúncia, eu vou ficar alternando entre Peter e Peter, porque a hora que sai é como sai, tá? E os 2 jeitos estão certos. Se você quiser, eu falo até Pedro, que seria a versão brasileira do nome Peter. Mas aí, em 2013, a gente teve um live action que é basicamente a adaptação cuspida da animação de 53. Então o Peter vai levar os 3 irmãos lá pra Terra do Nunca, eles vão enfrentar o Capitão Gancho, mas tem algumas mudanças aí no meio do caminho, como por exemplo, a família Darling, que ficou em Londres, deixa a janela aberta para os 3 filhos poderem voltar assim que eles puderem, né? Então a janela tem que estar sempre aberta. Isso faz parte um pouco do conto original do Peter Pan, lá de 1900 e bolinha, literalmente. E em determinado ponto desse filme de 2003, o Peter volta para Londres para tentar fechar a janela e fazer os pais dos 3 esquecerem que eles existem, né? Porque assim, a janela fechada, eles não poderiam voltar para casa. Também tem a questão de que tá literalmente rolando um romance entre o Peter e a Wendy, né? Rola até um beijinho ali pro final do filme. E no finalzinho do filme, os meninos perdidos são adotados pela tia da Wendy, né? E pelos pais dela. Então eles viram uma grande família com os meninos perdidos. E o Peter fica sozinho com a Sininho lá na Terra do Nunca. E uma curiosidade aqui pra vocês, o ator Jason Isaacs, ele interpreta tanto o Capitão Gancho quanto o pai dos 3 irmãos, né? E isso é meio que pra fazer uma homenagem às peças de teatro lá de 1904, quando teve. Porque o mesmo ator interpretava esses 2 personagens. Então eles quiseram trazer isso pro filme também. Em 2015, então, tivemos Pan, que é um filme como se fosse um prequel de Peter Pan, né? A gente vai conhecer a história desse menino órfão e como ele foi parar na Terra do Nunca, como ele se transformou no Peter Pan, né? O grande vilão aqui não é o Capitão Gancho, mas sim o Barba Negra, e o Capitão Gancho, inclusive, é aliado do Peter Pan nessa história. Eu particularmente acho um filme muito divertido, eu gosto bastante dele, né? Eu gosto dessas histórias que fogem do normal, do que a gente tá acostumado, né? Que nem o filme do Hulk, que mostra o Peter Pan adulto, esse filme aqui que mostra o pré-Peter Pan. Então eu gosto bastante de quando você modifica um pouco a história, né? Quando você mostra uma origem ou quando você mostra um pós. Eu gosto bastante desse filme. E esse filme me faz pensar no Capitão Gancho não como o vilão, mas sim como um aliado. Me fez ter empatia pelo personagem. E aí fica aquela dúvida, né? Será que realmente é porque eu cresci, amadureci e começo a ver o Capitão Gancho, que é o adulto da história, como alguém mais inteligente, alguém mais, não sei, mais maduro mesmo, que faz as coisas mais pensadas e com mais sentido? Você entende melhor a história dele e você cria essa empatia por ele? E por ter amadurecido, você vê o Peter Pan como uma criança mimada, egoísta e teimosa, e isso irrita um pouco? Talvez sim, é bem provável que sim no caso, não querendo pagar de madura super superior aqui, porque eu não sou. Mas esse filme me fez ver o Capitão Gancho com outros olhos, então eu criei uma empatia muito forte por ele. Eu entendo o Capitão Gancho, eu gosto muito do Capitão Gancho, inclusive, e isso me leva para uma próxima adaptação que, olha, Capitão Gancho aqui, vocês já devem saber do que eu tô falando, porque
Capitão Gancho nessa história é o homem perfeito. Tudo que Killian Jones fizer, eu vou aplaudir com todas as minhas forças. Se você não sabe quem é Killian Jones, então eu vou te contar que ele é o Capitão Gancho na série Once Upon a Time. Porque na terceira temporada de Once Upon a Time, o Peter Pan é ninguém mais, ninguém menos do que o vilão da temporada. Ele é o grande malvadão ali dessa temporada da série. E o Capitão Gancho é um perfeito, o Jones é incrível e eu sou completamente apaixonada e cadelinha dele. Então, como eu disse aqui, o Peter é o vilão da história, né? Ele pega crianças e leva pra Terra do Nunca à força e tudo mais. Então você começa a olhar pro Peter Pan como mais vilãozinho mesmo, você entende melhor o Capitão Gancho. Não que essa seja a história original, nenhuma adaptação da história original, mas, como eu disse, é uma adaptação desse aprofundamento na história original de Peter Pan, onde é muito fácil colocar ele como o vilão da história. E falando em história original, eu vou trazer aqui um filme bônus para a lista, que é o filme Em Busca da Terra do Nunca, de 2004. Não é um filme exatamente do Peter Pan, mas é um filme sobre a história do autor dele, né, do J.M. Barrie. Então vai acompanhar a história dele, vai acompanhar ele conhecendo as crianças que eu falei que ele se inspirou para contar essa história, né? Que ele contava essas histórias fantásticas de um menino que não crescia, da Terra do Nunca, de fadas. Então vai mostrar toda essa construção do Peter Pan, como saiu das páginas e foi parar nas peças de teatro. E tudo isso misturando um pouquinho de fantasia, né? Então é um filme que vai trazer esse lado biográfico, mas também vai trazer um pouquinho da fantasia da Terra do Nunca e do Peter Pan que o Barrie criou. Mas me conta aqui nos comentários, você já viu todos esses filmes que eu falei, ou a série do Once Upon a Time? Qual deles é o seu preferido? E me conta de verdade, sinceramente, sem julgamentos. Você acha que o Peter Pan é o mocinho ou é o vilão da história? Pode abrir o coração aqui nos comentários pra mim, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa aquele like aqui no vídeo porque me ajuda muito, manda esse vídeo no grupo de Zap, compartilha com seus amigos que gostam da história do Peter Pan, fala pra eles assistirem e comentarem também o que eles acham e até a próxima!